Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, quarta-feira, dia 27 de setembro, né? Vamos ver o que aconteceu ontem lá aqui na nossa bolsa e até mesmo no mundo, né? O sentimento de risk-off, né? De cautela continua pesando bastante. Ontem não foi diferente. Né? Hoje, pela manhã, a gente já vê ali a Ásia e Pacífico fechando majoritariamente no campo positivo. Isso já é um sinal diferente, né? Nós vemos ali o PBOC soltando uma nota, né, que não vai deixar de fazer os estímulos que precisam ser feitos, beleza? Então isso acaba acalmando um pouco mais o investidor lá na Ásia, né? Na Europa, a Europa já está ali um pouco mais neutro, né? Um pouco mais estável, um pouco mais na estabilidade. A gente olha ali a Europa sem uma direção única, né? Mas basicamente todo mundo, quem está negativo, está levemente negativo, não é tá para tanto pânico assim. Então as coisas começam a entrar hoje numa realização, né? Porque estávamos em queda, então quando volta um pouco mais para o 0 a 0, né? Reduz um pouco ali as quedas, isso é feito parte de uma realização de lucros de quem está vendido, por exemplo, né? Então muita gente já montou praticamente as suas posições, né? De segurança. Agora vamos aguardar os próximos dados, beleza? Então, aguardem aí que a gente vai já falar um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo, beleza? Bom, se você está chegando aqui agora no canal, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise, né? Se você ainda não tem conta na XP, não deixe de abrir a sua conta para você começar os seus investimentos, entrar no mundo dos investimentos. E estou aqui, né? E os nossos assessores também lá na Cash estão presentes, né, para poder te auxiliar nessa construção patrimonial. Ontem eu botei um vídeo lá nos meus stories, lá no Instagram. Se você ainda não assistiu, se você ainda não me segue lá no Instagram, não deixe de seguir. Aqui na descrição do vídeo também tem um link. Então, falo um pouco ali sobre paciência e disciplina, né? Como você vai conseguir construir o seu patrimônio para você ter bastante calma, e também no decorrer desse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, beleza? Bom, e se está chegando aqui no canal, não deixe de dar aquele like, de curtir, se inscrever, ativar o sininho de notificação, né? Use aqui os comentários para poder tirar suas dúvidas, né? Tudo, claro, dentro do respeito, se você tiver alguma crítica a fazer, porque o objetivo aqui é melhorar e entregar cada vez conteúdos com melhores qualidades para você, beleza? Bom, todos os recados foram dados, né? E compartilha também esse vídeo, enfim, tudo que vocês já sabem que tem que ser feito. Bom, olhando hoje aqui o mundo, né? O mundo já começa a ficar sem uma direção única. Nós vemos ali Ásia e Pacífico fechando majoritariamente no campo positivo, somente a Austrália que fechou no campo negativo. Nós tivemos ali a inflação australiana subindo um pouco mais para 5,2%, né? Isso acaba afetando porque a Austrália ela vem mantendo a sua taxa de juros inalteradas, né? Então já tem algumas reuniões que o Banco Central da Austrália não altera a sua taxa de juros e agora a inflação começa a subir um pouco mais, né? Então subiu para 5,2 ali. Aí no caso a bolsa australiana acabou fechando ali no campo negativo, certo? Bom, outro dado que também impulsionou ali os rendimentos, no caso as bolsas asiáticas, foi o lucro das empresas, né, industriais da China. Então, teve uma queda, mas uma queda menor do que a que estava anteriormente, né? Então, os lucros caíram 11,7%, né, em termos anuais até agosto. Quando a gente olha o número de janeiro a julho, por exemplo, que a gente tinha uma queda ali de 15,5%, então, nesse caso, a gente vê uma queda, uma retração nos lucros menor do que estava antes. Então, mostra uma leve recuperação, né? Então, isso é visto como positivo, né? Então, lembrando que um dos direcionadores de mercado é o crescimento da China. Não percam isso de vista, certo? Não percam esses três direcionadores. Leve recessão nos Estados Unidos, maior economia do mundo, isso prejudica os mercados globais, certo? E também a questão dos juros norte-americanos.
Um outro ponto é o crescimento econômico da China. Teve a reabertura da China, a China saiu do Covid-0, só recapitulando para vocês, China saiu do Covid-0, então nós temos aí uma preocupação sobre a fábrica do mundo. A fábrica do mundo precisa estar em pleno vapor, só que estar em pleno vapor e os seus clientes, no caso o restante do mundo, não comprando é ruim. Então a fábrica do mundo precisa fabricar, comprar matéria-prima, fabricar e exportar e tendo bem um equilíbrio bom, né, um crescimento dentro de um equilíbrio de oferta e demanda, beleza? E um outro fator é o nosso fator interno, que é a questão fiscal. Nosso déficit fiscal ainda continua pesando, né? Mas ora faz preço e ora a galera acaba esquecendo um pouco mais e se empolga nas compras, né? E acha que agora acabou, é bull market, 140 mil pontos e ponto. Não, não é bem assim. Então, não percam de vista esses 3 direcionadores que eu mencionei aqui para vocês, beleza? Bom, um outro ponto ali, né, que o gabinete da Nacional de Estatística lá da China disse que os lucros da empresa, né, aumentaram, industriais, chegou a aumentar ali 17,2. Isso fez com que a redução, né, da queda de lucro que nós tivemos até julho se abrandasse um pouco mais, beleza? Bom, agora saiu aqui, né, deixa eu até ver porque eu não cheguei a ser tão explicativo, né, lá no giro de mercado, né? Mas o Banco Central ali do Japão, o BOJ, ele mandou, né, publicou a sua ata e ali a galera ficou um pouco dividida, né, entre subir a taxa de juros, sair da política ultra frouxa, né, acomodatícia, da política de juros negativo ou não, né? Então tem ali uma divisão entre os dirigentes, né, do Banco Central. Então isso também foi um dos fatores que acabam influenciando os treasuries americanos. Por quê? Os treasuries, ontem, eles acabaram avançando, né, retomando um pouco mais as suas máximas. Então, isso acabou gerando um risk-off no mundo, né? Então, um baixo apetite ao risco. Isso, como eu falei, vem muito em linha com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Vou falar aqui da Europa rapidinho. A Europa está sem uma direção única, todo mundo aí feliz, né? Parte feliz com a questão da China. A China impacta ali, mas tem muita coisa ruim acontecendo, ainda mais se tratando dos Estados Unidos, né? Então, a probabilidade de uma paralisação no governo, isso acaba afetando muitos mercados. Por quê? O impasse dessa paralisação é simplesmente a lei de orçamento, porque eles estão em negociação. Tivemos ali lá no início do ano, aquele embate entre subir ou não o teto de gasto, certo? Ali, depois que foi definido o teto de gasto, naquela negociação, né, nessa negociação, isso acabou fazendo com que alguns não ficassem tão satisfeitos, né, falando que se subir a taxa o teto de gasto, vai gerar problema. E aí está o problema. O McCarthy, né, o Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara, ele tenta negociar ali para que a casa continue aberta, né? Para que a casa continue aberta. Porém, muita gente entende que não deveria. Eu estou aqui me ajeitando, né, para poder passar aqui as coisas para você, né? Que eu separei algumas coisas aqui para a gente poder comentar. Bom, porém, evitar essa paralisação não é uma tarefa tão fácil, porque você olha lá, os juros norte-americanos continuam subindo, né? Ele continua subindo porque os Estados Unidos precisam se financiar, né? É uma questão de financiamento do governo, porque está gastando muito. Quando você tem, é assim que funciona no governo, você tem uma arrecadação, né? E geralmente os países eles gastam mais do que arrecadam, igual quando eu mencionei, se você gasta mais do que você recebe, você entra no cheque especial. Então, o governo tem uma arrecadação e ele tem um gasto. Essa diferença aqui, né, do que ele ganhou pelo que ele está gastando, essa diferença, isso vira dívida, vira dívida pública, né, títulos públicos. Então, o governo se financia, né, busca o financiamento
com o mercado de capitais, com os investidores. Então, ele lança esses títulos da dívida, assim como a gente tem aqui os títulos do Tesouro, lançam os títulos no mercado, e o mercado, né, os poupadores, quem conseguiu poupar dinheiro, vai lá e empresta dinheiro para o governo e, em troca, né, ele paga um ágio, paga uns juros, né, ao invés dele ir no banco. Por que ele não vai no Banco Central para pegar dinheiro? Não é assim que funcionam as coisas, né? Então, ele usa o mercado de capitais. Então, o investidor, né, o cara que está poupando dinheiro, está conseguindo organizar, equilibrar as suas contas, pega parte do seu ganho que está guardando e vai lá e compra títulos do governo e empresta o dinheiro para o governo. Só que, se os juros não for tão atrativo assim, você vai emprestar dinheiro para as empresas, ou então vai se tornar sócio de empresas que estão ali listadas na bolsa. Ou você vai comprar debêntures, ou você vai emprestar dinheiro para os bancos através dos CDBs, né? Ou então você vai comprar ações, porque você entende que aquele ativo, aquela empresa vai ter um crescimento e assim o seu capital vai ser melhor remunerado. Então, esses juros subindo é uma forma de você atrair mais investidor, né? Como funciona lá nos Estados Unidos? Quanto maior a oferta de títulos e menor a demanda, o rendimento sobe. Então, isso acaba afetando o custo da dívida norte-americana. Chega um momento que fica inviável continuar emitindo títulos e continuar se endividando. Essa é a preocupação da ala conservadora do governo, certo? Só que o Biden, né, já mencionou para o McCarthy e falou assim, irmão, faz o que você tiver que fazer aí, faz os seus contornos, porque nós já negociamos isso lá atrás. Ponto. McCarthy está tentando conversar até mesmo com o Biden. Só que o Biden não quer conversa, né? Falou assim, já falamos isso lá atrás, se vira, faz os seus contornos aí, não paralisa o Congresso, o governo não pode paralisar, e eu também não vou parar de gastar, porque a negociação é para uma redução de gasto, certo? Então, esses são os problemas que envolvem o título norte-americano, que se subir taxa de juros, isso acaba fazendo com que os investidores achem mais tranquilo pagar, né, emprestar o dinheiro para o governo do que colocar o dinheiro nas ações. Por isso que isso acaba afetando muito a questão da renda variável, beleza? Por isso que ontem eu falei sobre o simples funciona, certo? O simples, ele acaba funcionando, beleza? A matemática no mercado financeiro, ela é exatamente dessa forma. Você vai precisar simplesmente... deixa eu só tirar isso aqui. Você vai precisar simplesmente rentabilizar o seu capital durante um período, certo? Então, você não precisa fazer coisas mirabolantes para conseguir isso. É só você ter disciplina e paciência. Bom, agora vamos aqui para o nosso Ibovão da Massa, né? Nosso Ibovespa cedeu aí 1,49%, quase que eu abro uma venda ali no índice, ontem coçou, cara. Mas vamos lá, não é recomendação de compra nem de venda, pelo amor de Deus, tá? Não é recomendação de compra nem de venda. Vamos seguir aqui. O que acontece, né? Nosso índice entrou numa lateralização, só voltar aqui, ó, para a galera que de repente não assistiu ontem, nós estamos aqui numa congestão, numa indecisão entre os 98 mil pontos até os 123. Vamos botar aqui um pouco mais para baixo. Deixa até que eu acabei sendo também bem aqui, ó, até os 120 mil pontos, beleza? Então tá dos 98 ali até os 120 mil pontos, né? Vamos botar dessa forma. Então, esse é o caixote do nosso Ibovão da Massa, a indecisão. Onde a galera pegou daqui, ó, comprou, viu essa alta aqui do nosso Ibovão da Massa aqui de 21%. Caraca, entramos no bull market, a gente só estava na ponta baixa do caixote e seguimos para a ponta alta do caixote. E foi isso que eu mencionei para a galera desde o início. Estamos encaixotados. Por que estamos encaixotados? Até com que o que nos colocou no caixote seja resolvido, que é o quê? Fiscal, déficit fiscal. Enquanto o déficit fiscal não for resolvido, acho pouco provável sairmos dessa celeuma aqui. Só que isso aqui, essa congestão, essa indecisão, ela gera oportunidades.
Para a galera que tem ações na carteira, que fez um bom stock picking, ela gera oportunidade, porque está te gerando a oportunidade de comprar bons ativos a excelentes preços. Por que eu falo isso? Porque isso aqui, ó, que a gente enxerga que, ora, alguns setores estão no positivo e, ora, esses setores estão no negativo, simplesmente não tem dinheiro novo no mercado. É o mesmo dinheiro ali circulando. Então, ora a galera vai para um setor, daqui a pouco sai desse setor, vende ele, compra outro setor, depois compra essa empresa, sai dessa empresa, compra outra que caiu. Então, fica girando o dinheiro, né? A gente olha aí os últimos giros financeiros dentro da Bolsa, está girando na casa de 17 bilhões, 20 bilhões de reais por dia. Ou seja, é pouco. Quando nós tivemos aí 27 bi, que foi um dos maiores, uma das maiores movimentações financeiras do dia, né? Esse seria o bull market, né? Você ter constantemente um giro financeiro dessa magnitude, né? E dinheiro novo entrando. Então, nós teríamos o dólar até mesmo mais pressionado para baixo, né? Por exemplo, nós teríamos aí uns juros caindo um pouco mais, que é o que a gente não está vendo. O juros está sendo muito afetado pelas questões dos treasuries americanos lá nos Estados Unidos. Então, até que o nosso problema aqui fique um pouco mais claro, né? As incertezas fiscais caiam um pouco mais por terra, se fiquem mais claro. Hoje, o Campos Neto vai se reunir com Lula, Haddad vai estar presente, né, já no final do dia. Vamos ver o que vai ter nessa reunião, porque antes a pressão do governo nós precisamos crescer, tem que baixar a taxa de juros. Não baixou tanto assim e a gente está vendo o PIB respondendo, né? Ontem nós tivemos também ali a ata do Copom, já fechando completamente a porta de uma aceleração de corte da taxa Selic. Não é saudável fazer essa aceleração. O mercado acho que já entendeu isso, até porque lá fora o cenário de elevação de taxa de juros e a manutenção de juros altos por um longo tempo, isso faz com que o Banco Central não tenha tanto espaço assim para cortar juros até o limite que o carrego cambial, né, o carrego do dólar aqui dentro, ainda seja viável para os estrangeiros, né? Porque o Banco Central, o papel dele é controlar a inflação. O descontrole cambial, ele pressiona a inflação. O descontrole fiscal, né, que não é papel dele, o descontrole fiscal, que aí é o governo que faz as suas políticas fiscais, o descontrole fiscal pode pressionar a inflação. O cenário econômico global também pode pressionar a inflação. Então, ele, antes de tomar a decisão de cortar ou não a taxa de juros, ele tem que olhar todos esses pontos. Não é simplesmente olhar e falar assim, o governo quer que eu baixe a taxa de juros, vamos baixar. Por isso que o Banco Central Independente foi uma das melhores coisas que já aconteceu aqui no Brasil. Né? Na minha opinião, foi uma das melhores coisas. Agora, só não pode ter interferência política constantemente ali. Aí é ruim. Aí o nosso risco aumenta. Se o risco aumenta, os juros também vai subir. Porque pensa o seguinte, você tem um banco, né? Um banco, uma instituição que é muito saudável e tudo. Você sabe que ele tem caixa para te pagar, te pede dinheiro emprestado. Você pode pedir um juros pequenininho, um prêmio desse risco é pequeno. Agora, você vai lá para emprestar o dinheiro para o governo da Angola, né? Então, você vai lá emprestar dinheiro para Angola, para a Argentina, por exemplo. Qual o prêmio de risco que você vai querer para emprestar para a Argentina e qual o prêmio de risco que você vai querer para emprestar para os Estados Unidos, por exemplo? Entendeu? Então, esses são os pontos. Quanto maior o risco, maior o prêmio que você deseja receber. Por isso que a galera até às vezes fala assim, quanto maior o risco, maior é o retorno. Não. Quanto maior o risco, maior é o prêmio que você deseja receber. Justamente por esse risco. Então, quando tem ingerência, né, pressão política ali dentro do Banco Central,
né, e vai fazer a movimentação dos juros sem olhar todos esses fatores, o nosso risco acaba aumentando e automaticamente ao longo da curva esses juros é precificado, é o que está acontecendo aqui, né? Então nós temos aí uma variação bem interessante aqui na curva de juros, tanto teve alteração na curva inteira, tanto na curta até a longa, né? Nós tivemos essa variação e isso acaba muito impactado pelos juros norte-americanos, e isso acaba tirando a atratividade da renda variável, né? Porque a ponta longa, né, não é a Selic que vai fazer isso aqui subir ou cair, é a curva de juros, como ela está se comportando, e a longa acaba influenciando nos valuations das empresas, beleza? Então, só para vocês se atentarem a isso. Olhando aí o nossa doleta, dólar subiu aí para quase 0,40%, chegando, travetando ali na questão dos R$5, né? Esses R$5 acaba ficando um pouco psicológico, né, na cabeça da galera. Então, quando chega aqui, tem muita força vendedora, mas com o cenário externo, não sei se segura. Não sei se segura. Se o cenário externo continuar pesado, de aversão ao risco, né, juros lá fora subindo de fato e as coisas acontecendo, ainda mais nessa questão desse fantasma da paralisação do Congresso, que acredito eu, não sei se vai, tá? Acredito eu que acho que não vai acontecer, não sei se segura nesses R$5, não. Não sei se segura aqui, porque pode ter muita gente vendendo, mas aqui não tem dinheiro infinito, né? Não tem dinheiro infinito. E quando se trata de risco, a galera vai buscar suas proteções, beleza? Bom, vamos seguir agora aqui para o nosso calendário, né? Hoje, quarta-feira, nós tivemos aí a confiança do consumidor lá na Alemanha, né? A principal economia da zona do euro, veio abaixo do anterior, né? Pior do que o anterior, pior do que o consenso. Então, veio aqui para baixo. Nós temos aqui juros de hipoteca de 30 anos lá nos Estados Unidos, né? Porque o valor das casas lá nos Estados Unidos acaba ficando forte, mas parece que agora está começando a sentir a pressão da política monetária, né? Bom, nós temos empréstimos bancários mensal aqui no Brasil, né? Os empréstimos bancários, vamos ver como é que está. Aqui a gente olha o mercado de crédito, né? Nós temos às 9h30 da manhã encomendas de bens duráveis lá nos Estados Unidos. A atenção do mercado acaba se voltando para isso, porque isso é um dos fatores que também pode pressionar a inflação. Então, são dados, né, mesmo que sejam pequenos, que o Fed vai olhar o PCA. O PCA é o que vai impactar mais, né? Vamos olhar aqui amanhã. Amanhã nós temos aqui o PIB, né? Nós temos o PIB norte-americano. E na sexta-feira, né? Vamos botar lá, sexta-feira. Cadê? Nós temos aqui o PCE, né? O núcleo de PCE. Então, que é a inflação lá nos Estados Unidos. Então, nós temos amanhã a leitura do PIB e na sexta-feira o PCE. Mas a encomenda de bens duráveis é um dado que vai impactar também na inflação. Isso serve como ingrediente para o Fed poder tomar sua decisão na próxima reunião, beleza? E também temos aí variação de estoque de petróleo bruto. Isso mexe na commodity, né? Petróleo que está... Deixa eu até olhar como é que está o nosso petróleo, né? Deixa eu fechar esse bando de coisa que está aqui. Nós temos aí petróleo em alta, né? WTI voltando para cima dos $90, o Brent aí subindo aí para 93 dólares e 24 cents, né? O índice dólar está até neutro ali, mas vamos ver, neutro, porém subindo, né? A gente veio essa semana aí, saímos de 105 pontos para 106 pontos, né? Devagarzinho o dólar está subindo, certo? Bom, e a variação do estoque de petróleo, né, ali às 11h30 da manhã, vai fazer preço no mercado de petróleo e dependendo de como for para onde for a cotação do petróleo, isso pode pressionar a preocupação, né, pesar a preocupação aí na cabeça dos investidores quanto à inflação, né? Porque o petróleo, como eu falei, é a commodity mais utilizada no mundo, né? E isso influencia muito a questão de inflação, beleza? Então fiquem muito atentos, né, com os dados que estão saindo.
se preocupem lá fora, o que está pesando é a possível paralisação ali para o dia 1º de outubro do governo norte-americano. Isso acaba pressionando os juros, né, jogando os juros lá para cima dos Estados Unidos, os treasuries começam a ganhar força, e isso faz com que o apetite ao risco caia. Então, para você que já fez um bom stock picking, isso não vai ser para sempre. A economia dos Estados Unidos não vai acabar, o governo dos Estados Unidos não vai acabar. Uma hora isso é resolvido, né? Sempre é resolvido. O mundo ele anda em ciclos, e esses ciclos a gente precisa entender. Quando tem problema, gera oportunidade de boas empresas. Isso não vai quebrar uma Vale, por exemplo, não vai quebrar uma Petro, não vai quebrar um Banco do Brasil, não vai quebrar um Itaú, certo? Então, assim, vocês precisam entender quais empresas, né, você pode comprar que você não vai mexer tanto assim nos fundamentos. Os fundamentos vão sofrer um pouco, mas entenda que o problema que ela está enfrentando realmente é um problemaço que vai acabar, isso vai diluir, desintegrar a empresa ou não. Então, você pode fazer aí um bom stock picking, avaliem os fundamentos, não deixem de olhar os fundamentos para você poder acumular bons ativos a excelentes preços, certo? Não é recomendação de compra e nem de venda de ativos, tá? Só mencionando aqui, tá? Só dei exemplos, tá? Então, você precisa entender tudo isso para que você possa construir, assim, o seu patrimônio, beleza? Com disciplina e paciência. Show? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!